Graças e paz, amados. Amém. Muito boa noite. Bem-vindos. Vamos dar início a mais um estudo, mais uma sexta-feira. Graças a Deus. Nós estamos estudando o assunto das pedras preciosas. Não sei se todos os irmãos aqui estiveram no primeiro estudo de pedras preciosas. Se você não esteve, junto no primeiro estudo de pedras preciosas, eu aconselho que assista o vídeo que está no YouTube lá, porque senão não pega o fio da meada, O meu objetivo é apresentar as 12 pedras que a Bíblia nos apresenta em mais de um livro, Nós temos essas 12 pedras, por exemplo, no livro de Êxodo, e nós temos as 12 pedras no livro de Apocalipse. Então, o intuito é apresentar as 12 pedras. Vai ser um estudo bem longo. Eu não sei se eu vou seguir realmente e vou conseguir concluir essa questão das 12 pedras, mas é o que eu tenho no coração. Vamos deixar agora o Senhor trabalhar e que a gente consiga ir até o final, porque é muita coisa, irmãos, é muito conteúdo. Nós não saímos nem na introdução no que se diz respeito às pedras preciosas. A gente, na verdade, na aula passada nem entrou na pedra de jaspe, que seria a primeira pedra, que eu vou passar para os irmãos. Vamos ver se no de hoje a gente consegue entrar na pedra de jaspe, tá? Então a gente só estava na introdução. Na aula passada foi uma introdução com algumas curiosidades, alguns versículos que nós lemos que fala a respeito das pedras preciosas. Tá bom? Então, irmãos, eu vou fazer aqui uma breve revisão do que nós tratamos no primeiro estudo, mas vai ser bem por cima mesmo, tá? Senão a gente fica travado no mesmo assunto. Mas o objetivo do estudo é trazer trazer um estudo para os irmãos a respeito das pedras preciosas que falam-nos as Escrituras Sagradas, ok? Eu quero deixar bem claro para os irmãos que aqui se fazem presente, e os irmãos que também nos acompanhar pela live, que esse tema das pedras preciosas, como eu falei para os irmãos no início, eu estou com o intento no coração de trazer o significado, um estudo aprofundado das 12 pedras que são nos apresentadas nas Escrituras Sagradas, pautadas ali nas 12 pedras do peitoral sacerdotal, que são as 12 pedras que a gente também vai ver lá em Apocalipse, tá bom, irmãos? Mas assim, o que eu quero deixar bem claro e definido nesse assunto de pedras preciosas? Esse assunto, ele não é um assunto de tema, não é um tema e um assunto fechado. O que eu quero dizer com um assunto fechado? É um assunto que dá liberdade de nós aplicarmos em cima da palavra. Não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando, mas assim, Amém. Tem algumas coisas nas Escrituras, tem algumas passagens nas Escrituras que elas não dão margem para nenhuma aplicação. Não dá margem. Por quê? Porque são assuntos definidos. Então, por exemplo, irmãos? Por exemplo, vou trazer um assunto assim nas Escrituras que é totalmente definido. Ele não dá margem para mim aplicar em cima do assunto. Tem um texto que eu amo nas Escrituras, que é uma passagem lá de, se eu não me engano, está no livro de Romanos. Eu vou até abrir aqui, se eu não me engano, está no livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Que vai falar da graça em contraste com as obras. Não precisa abrir lá, não precisa abrir. Eu só vou aqui exemplificar para os irmãos que isso é um assunto definido, que não dá margem para nenhum tipo de aplicação. Tá bom? Eu acertei o versículo e o capítulo. Estou ficando bom de capítulo e versículo. Então assim, esse é um assunto fechado. Eu chamo de, um tema e um assunto fechado no que se diz respeito à salvação. Esse texto de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 6, diz assim nas Escrituras, mas se é por graça, e aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo o entendimento dessa palavra, apoiado, sustentado no que se diz respeito à salvação eterna. Certo? Então, se a gente discorrer o texto antes desse versículo de número 6, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está falando de salvação eterna. Então, o que ele vai deixar no capítulo de número 11, versículo de número 6? Nós vamos ler diretamente o capítulo e o versículo, tá? O capítulo 11, verso 6, só o 6. Diz assim, no que diz respeito à salvação eterna,
Mas se é por graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E aí ele vai trazer, inclusive, o oposto, para que, se assim se ficou dúvida, ele agora vai inverter. Ele vai falar assim, ó, se porém é pelas obras, já não é graça. Todavia a obra não seria obra. Então isso é um assunto fechado, irmãos. Não dá margem para eu aplicar em cima desse verso. Porque o que o apóstolo Paulo está falando com respeito à salvação? Vamos entender. Se nós estamos tratando a salvação como graça, eu tenho que tratar como graça. Porque ou é graça ou é obras. Se é graça, é graça. Se é obras, é obras. Não tem como ser graça e obras. É isso que ele está deixando claro aqui no texto de Romanos 11. Certo? Então é um assunto que ele é fechado a aplicações. É um assunto que assim não tem discussão. Uma pessoa que lê, né, de forma cuidadosa as escrituras, né, sem parcialidade, vai ler esse texto de Romanos 11, versículo 6 e vai entender. O apóstolo Paulo está falando o quê? Ou é graça ou é obras. Não dá para ser metade graça e metade obras, porque um invalida o outro. Certo? E ele está apresentando aqui que a salvação, né, que o apóstolo Paulo está apresentando aqui, é uma salvação dada por graça. Então fica claro, irmãos, é assim, para mim, né, não há margem para aplicações. Não há. Tem alguns assuntos nas escrituras assim que não dá margem para aplicação. Agora, tem outros assuntos nas escrituras sagradas que nos dá margem para aplicações, nos dá margem para entendimentos, ok? Então, o assunto de pedras preciosas, que é o que a gente está tratando, ele não é um assunto fechado. Não é como esse versículo do apóstolo Paulo, onde ele define que ou é graça ou é obra, porque se é graça não pode ser obras, e se é obras não pode ser graça. Isso é um assunto fechado. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Certo? Agora, o assunto de pedras preciosas, irmãos, é um assunto que me dá margem para aplicações, me dá margem para um entendimento. O que eu estou propondo para os irmãos? Faz um tempo, alguns meses, que eu venho estudando, né, a respeito do assunto pedras preciosas. Eu, Tiago, venho estudando a respeito desse assunto. Esse assunto me dá margem para acreditar. Eu posso pegar uma linha que eu entendi, que eu compreendi, e nesta linha eu estou fazendo toda a minha sustentabilidade. Mas nada impede de um outro irmão ter uma outra visão, uma outra revelação, porque eu entendo como um assunto aberto. Certo? Então, eu mesmo já debati com outros irmãos, inclusive os irmãos que eu tenho pego material, estudando, tem material que eu não estou pegando tudo de uma fonte, eu estou indo atrás, irmãos, eu estou fazendo as minhas pesquisas, eu estou lendo, tem muita coisa que eu vi de um determinado irmão, que até aquele ponto eu concordei, mas depois dali eu já não concordei. Então, é um assunto aberto, tá? O assunto pedras preciosas é um assunto aberto, ele não tem um ponto final. Na verdade, irmãos, vamos ser sinceros, né? Nós que temos trazido estudo para os irmãos, nenhum assunto que eu, pastor Anderson, trouxemos de estudo foi um assunto fechado. Com certeza. A gente sempre deixou aos irmãos que, ainda que a gente coloque como definido, se nós tivermos uma luz superior àquele assunto, a gente vai vir aqui e vai ter que reformular o que a gente disse. Tá? Mas tem alguns assuntos que até hoje, assim, na minha caminhada cristã, eu não vejo margem para aplicações, como esse do apóstolo Paulo, esse que eu comentei com os irmãos, quando ele diz que ou é graça ou é obras, porque os dois, se há os dois, um está invalidando o outro. Aí é um assunto fechado. Outro assunto fechado, por exemplo, nós temos o próprio Senhor Jesus, os próprios discípulos ali que escreveram o Evangelho, dizendo assim, aquele que crê em Jesus recebe a vida eterna. Então, para mim, é um assunto fechado. Creu, recebe. Entendeu? Não tem margem para aplicação também. Então, algumas coisas, no meu entendimento, são fechadas, são definidas. Outras, né, talvez por nós não termos tanta clareza e tantas citações assim nas escrituras, ou até porque a gente ainda talvez não tenha a maturidade suficiente para entrar nesse assunto, ainda dê margem para algumas aplicações. Tá bom? Mas o que eu estou apresentando para os irmãos com relação às pedras preciosas? O que eu entendi de pedras preciosas. Se você não entender da mesma forma, irmãos, eu vou te respeitar. Mas o que eu estou ensinando para os irmãos é o que eu entendi. É a linha que eu segui
tendo todo o zelo, todo o cuidado de estudar e também não ser um alienado. Eu estou pegando aqui a fonte, eu estou pegando, por exemplo, de um livro de biologia ou de minerais e eu estou passando para os irmãos. Não, eu estou peneirando tudo que eu estou aprendendo, irmãos, e trazendo para as Escrituras e vendo o que as Escrituras falam com respeito às pedras preciosas. Tá? Então, eu estou tendo esse zelo, mas se eu estou assim, 100% certo, se o assunto está 100% fechado, eu não sou corajoso de dizer uma coisa dessa. Né? Não sei quem seria, né? Mas é a minha visão a respeito das pedras preciosas. Uma coisa eu trago para os irmãos e eu vejo como curioso. Né? Uma coisa a gente não pode negar. A Bíblia fala de pedras preciosas e não é somente uma vez. Sim. Então, se ela fala, alguma importância tem. Porque os irmãos viram no estudo passado que nós começamos a ver sobre os minerais lá em Gênesis, na criação. Depois nós vamos ver um pouquinho em Êxodo e depois nós vamos ver lá em Apocalipse. E vamos ver também nos Evangelhos. Então, no discorrer da Bíblia, nós temos as passagens que falam das pedras preciosas. Então, assim, se não fosse importante, se não fosse relevante, né, eu acho que não estaria nas Escrituras Sagradas. Mas se está, eu vi a necessidade de entender um pouco mais. Ok? Vou compartilhar com os irmãos a minha visão a respeito das pedras preciosas. Para os irmãos que chegaram agora, a minha intenção, né, eu tenho como objetivo falar das 12 pedras que a Bíblia fala, ok? Não sei se a gente vai conseguir seguir, se a gente vai conseguir até o final, irmãos, porque é muito estudo. Eu mesmo não estudei as 12 ainda, é muita coisa, é muito estudo e assim, como se trata de uma coisa que dá margem à aplicação, eu vou atrás de outras fontes, eu vou atrás de língua, eu vou atrás do significado da pedra, eu vou ver se aquilo é só uma especulação, se tem base também histórica, base nos estudos minerais, então é muito complicado, entendeu, irmãos? Eu acredito que possa ser que a gente consiga concluir. Vamos deixar Deus trabalhar e nos direcionar até o final desse estudo, tá bom? Amém. Então, o que nós vimos na aula passada, para quem estava ou não estava, a gente vai fazer uma breve, bem breve mesmo, revisão, tá? Então, eu apresentei para os irmãos a questão, né, do Senhor nos trazendo a nossa pessoa. O que eu enxerguei através das pedras preciosas? A mudança, a transformação da nossa natureza. Porque eu apresentei para os irmãos que nós fomos formados do barro. E isso nós estamos estudando em Gênesis. Mas em um momento houve uma fala de Jesus com um dos seus apóstolos, né, um dos seus discípulos. E esse apóstolo foi Pedro, o qual o Senhor faz necessária a troca do nome de Pedro, né, de Simão para Cefas, que quer dizer pedra, quer dizer rochedo. Né? E no final a gente vai ver, né, a representação dos apóstolos também na Nova Jerusalém como pedras preciosas. Então eu fiz essa ligação, enxergando dessa forma, onde eu entendo que a Bíblia nos mostra o nosso processo de transformação. Do barro a uma pedra, a algo mais sólido, e de algo sólido a se transformar em algo de muito valor nas mãos do Senhor. Então esse é o trajeto, né, que eu entendo nas Escrituras como a transformação do cristão, a transformação daquele que antes até nem tinha parte com Deus, mas o final é se tornar algo de grande valia, né, ao Senhor, tá bom? Amém. Tudo isso, eu comentei também no primeiro estudo, que tudo isso se dá início, né, tudo isso se inicia através do novo nascimento. Então, onde nós passamos do estado do barro para a pedra, ou seja, de algo que não tem nenhuma base sólida para algo que tem alguma base sólida, quando eu recebo o Espírito Santo habitando dentro do meu espírito. Então eu já saio do estado barro, eu tenho um novo nascimento, e aí eu já não sou mais da matéria pó, né? Não no que se diz respeito ao meu processo de transformação. Então eu saí de algo que não tem valor nenhum e algo, né, da natureza do barro agora para algo mais sólido, quando eu recebo o Espírito Santo dentro de mim. E é Ele, o bem mais precioso que habita em mim, que agora vai trabalhar dentro de mim e fazer com que uma pedra agora, que é uma pedra simples, sem valor, só que sólida,
Agora ele vai trabalhar em mim para que eu me torne algo de valor, algo com beleza, algo com glória, entendeu, irmãos? Então é um processo de transformação na natureza humana. E aí nós terminamos o estudo passado, isso daí foi uma revisão assim bem por cima, tá, irmãos? E aí eu terminei o estudo passado falando, né, de como o Espírito Santo vai trabalhar, né, como que ele vai nos moldar, porque eu creio, irmãos, Tiago, creio, que todos aqui que se fazem presentes já passaram do estado do pó, no que se diz respeito à transformação, tá? Pó nós somos ainda, mas assim, nosso corpo é pó, né, e ao pó tornará. Mas no que se diz respeito ao a nossa transição, a nossa transformação, eu acredito que todos aqui que se fazem presente já estão, né, edificando as suas vidas em algo sólido. Eu acredito que todos aqui receberam o Espírito Santo, eu acredito que todos aqui já passaram do barro para a pedra. Mas o Espírito Santo dentro de nós está trabalhando para que no futuro, no final da obra redentora de Cristo, né, ou melhor, no final da obra redentora, não, a obra redentora já foi consumada na cruz. No final da transformação das nossas vidas, nós alcancemos a posição de pedras preciosas. Ok? Então ele vai trabalhar dentro de nós. E aí eu trouxe para os irmãos um exemplo, no estudo passado, de como nós identificamos uma pedra preciosa. O que faz uma pedra ser preciosa? E aí eu trouxe para os irmãos até o exemplo de, imagina você segurando numa mão uma pedra sem valor nenhum, uma pedra como uma pedra de construção, ok? E na outra mão você segurando o diamante, que é uma das pedras mais, seria a pedra mais pura das pedras preciosas. Então numa mão você está segurando o diamante, na outra mão você está segurando uma pedra comum. E aí eu dei o exemplo para os irmãos de forma figurativa, né? Uma linguagem de tipo. Imagina que essas duas pedras, obviamente, se a gente olhar uma pedra de construção na mão e um diamante, a gente vai saber qual é o diamante e qual é a pedra. Mas imagina que essas duas pedras têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, a mesma temperatura e o mesmo formato. As duas pedras têm a mesma forma, o mesmo peso, a mesma temperatura, né? E o mesmo formato. E aí você está com uma em cada mão. E aí eu tiro toda a luz do ambiente. A gente fica num breu total. E eu pego essas pedras, misturo sem você olhar, você não está enxergando nada. Eu coloco uma em cada mão de novo. Qual que vai ser o diamante? Qual vai ser a pedra natural? Então nós não conseguimos identificar. Se elas tiverem o mesmo peso, o mesmo tamanho, a mesma temperatura, né? A mesma forma, irmão, se as duas estiverem na mão, para você as duas vai ser pedra, porque o diamante ele não brilha no escuro. O diamante ele precisa da luz para ele dar aquela beleza, né? Aquela graça. Ele precisa da luz. Sem luz, a pedra ela não é preciosa. Consegue entender? O que faz a pedra ser preciosa é a pureza com qual ela recebe a luz e a forma que ela responde à luz que ela recebeu. Entende? Então, no escuro, você não vai saber qual é a pedra e qual é a pedra de valor. Nesse exemplo que eu dei para os irmãos. Então, o que eu entendo? Que o que vai revelar a preciosidade da pedra é a luz. Certo? Então, é o que eu entendo o nosso trabalhar interior. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele é a luz. E ele vai colocando luz na minha vida. O que é ele colocar luz? É ele trazer a clareza do meu ser, toda a vontade, tudo que compete ao Senhor. Tudo. Quando eu for tendo revelações do Senhor, e não é revelações, né, do Senhor, né, assim te diz o Senhor, não é esse tipo de revelação, é revelação concernente à palavra do Senhor. À medida que eu for ganhando a revelação do Senhor e conhecendo Ele através das Escrituras, é o brilho do Espírito Santo, sabe, sendo propagado em todo o meu ser, e eu ganhando essa luz, e cada pedacinho meu se tornando precioso, até que a obra se conclua, né, por completo, até que a obra se tome por completo em mim, e aí eu passe a ser realmente uma pedra preciosa. E aí a gente viu algumas passagens também no estudo passado, né, que eu trouxe linkando essa questão do Espírito Santo, que são as passagens, as falas do próprio Senhor Jesus, dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas em um outro momento ele vai falar com os discípulos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então você vê, o Senhor Jesus é a própria luz. Enquanto ele está no mundo, ele é a própria luz. Mas ele também passa aos seus discípulos, vocês também são a propagação da luz. Certo? Então, é dessa maneira
que eu entendo o trabalhar do Espírito Santo a tornar as nossas vidas de algo sólido a algo precioso. Certo? Então, essa é a revisão do estudo passado. Aí a gente avança a partir daí. Uma coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos também, que eu tenho muito cuidado na hora de apresentar, e por isso que eu comecei abordando o fato de, irmãos, não é um assunto fechado, porque ele dá margem sim para a gente acreditar e ser tocado, né, talvez de formas diferentes. Eu vou tentar trazer isso na luz da palavra, mas você pode entender que o caminho é um caminho válido ou não, tá? Quando a gente fala de pedras, né, como eu enxergo isso, né, Tiago, tá? Não só pedras, como por exemplo os animais, como também as plantas. Eu acredito assim, irmãos, a criação do Senhor, toda a criação do Senhor, obviamente ela tem um propósito, né? Toda a criação, Deus não criou nada sem propósito. Não tem nada que, né, faz parte do mundo, do cosmos, que está ali avulso. Não serve para nada. Para mim, né, eu entendo que tudo que Deus criou com sentido, Deus criou com propósito, certo? E quando eu olho para essas coisas, por exemplo, quando eu olho para os animais, Tiago, quando eu olho para os vegetais, quando eu olho para as árvores, para as folhas, para as plantas, quando eu olho também para o ouro, quando eu olho para a prata, quando eu olho para as pedras preciosas, eu encontro ou enxergo uma forma de Deus revelar os seus mistérios através desses símbolos, dessas coisas criadas. Eu vejo a glória de Deus em todas essas coisas, irmãos. E eu acredito que esta glória do Senhor é expressada através de toda a sua criação. Eu acredito dessa forma. Então, não foi à toa que Ele criou as pedras preciosas, não foi à toa que Ele criou os animais. Obviamente que tudo isso tem um sentido dentro da criação, mas eu também vejo uma forma de expressar e revelar as profundidades de Deus. Você entendeu? Tanto é verdade, que eu vou passar aqui alguns exemplos para os irmãos, que o próprio Senhor Jesus usa todos esses meios em suas parábolas, para desvendar algo místico, algo que era mistério ainda para a humanidade. Entende? Só que nós temos que tomar um cuidado, né? Qual é o cuidado? Uma coisa é nós tratarmos tudo isso como figura, como tipo, certo? Então, o que eu estou apresentando aqui para os irmãos são as pedras preciosas como figura, o que pode ser que elas queiram dizer no entendimento da palavra, porque a gente vai linkar tudo com as escrituras, certo? Mas isso é figura. A forma real, o significado real, talvez seja a expressão real, né, do que o Senhor quis dizer com essas pedras aplicadas na nossa vida. Porque Deus não quer falar com pedras, Deus quer falar conosco. Ele vai usar esses meios, e acredito eu que Ele vai usar todos esses meios da criação para nos mostrar e nos revelar algo. Mas no final, é Ele querendo tratar com a sua criação e com a sua viva criação. Certo? Eu creio assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega as figuras e transporta essas figuras para o que é real. Porque senão vira uma bagunça. Como por exemplo, eu já vi muitos irmãos pegarem o livro de Apocalipse e fazer aberrações com o livro de Apocalipse. Porque ele é um dos livros que mais tem linguagem de figura. Então tem lá, né, o dragão com 7 cabeças, enfim, não sei quantos chifres, né, os anjos com não sei quantas asas, não sei quantos rostos. Aí os irmãos querem dar forma a isso, uma forma real. Irmãos, não é a realidade. Aquilo é uma figura. É a forma com qual o próprio, vamos supor, João, que teve a visão do Apocalipse, ele viu, enxergou e achou a forma mais fácil de passar para a gente. Mas não adianta desenhar uma anomalia com inúmeras cabeças, inúmeras asas e falar que é isso aí. Não é. Então a gente tem que saber, né, separar o que é figura do que é realidade. Senão a gente tem um grande problema. Tá bom? Porque senão, irmãos, foi até algo que eu estava tratando no grupo, né, quando eu trouxe para os irmãos, naquele grupo de debate, que a gente estava falando a respeito, né, do batismo e tudo mais. Acreditar que a Bíblia vai trazer como tipo do batismo e figura do batismo, desde lá de Gênesis, que os irmãos estudaram comigo aqui no domingo, eu falando do passar pelo rio do jardim, falar que isso é uma figura de batismo, eu concordo.
Falar que a travessia do povo no Mar Vermelho foi uma figura de batismo, eu concordo. Mas a realidade do batismo é imersão e sepultamento nas águas, que foi estabelecido depois de João, o Batista. De João para frente. Ali para trás era só figura, irmãos. Então não havia realidade. A realidade é agora. Consegue entender, sim ou não? Ele não pode falar que ali era a realidade, ali é a figura. Certo? Então muita coisa é figura e muita coisa é realidade. A gente tem que saber, né, ser maduro para conseguir trabalhar nesses dois pontos. Porque senão a gente pega a figura lá e quer trazer 100% para a realidade, e aí você fica batendo em cima de uma tecla que, né, realmente não dá sustentabilidade para isso. Tá bom? Vamos lá então. Vamos entender essa questão de sombra, ou seja, figura e realidade. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo de número 9. Ainda é introdução, irmãos. Eu não entrei em pedra nenhuma por enquanto. Certo? Mas vamos entender essa questão de figura e realidade. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 20. Não, perdão. Só um minutinho, irmãos, deixa eu ver aqui. 23. 24. Hebreus 9, 23 e 24. E depois o 10, 1. Ok? Só para a gente entender figura de realidade. A gente tem que saber discernir isso, que senão dá um grande problema, tá, irmãos? Então vamos lá. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 23. Ó. De sorte que era bem necessário que a figura das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, fica claro aqui no texto, né? Cristo, ele não entrou num santuário feito por mãos. O santuário que o Senhor Jesus entrou, né, para aspergir o seu sangue, para levar o sangue da remissão, né, não foi o santuário terreno, foi o santuário celestial. O santuário terreno é figura do celestial. O celestial é verdadeiro. Ok? Mas também não significa que o terreno é falso, não serve para nada, é inválido. Não é isso, irmãos. O falso, o verdadeiro, obviamente que é o celestial. O terreno é a figura, é o tipo do verdadeiro. Mas ele também, obviamente que ele era usado enquanto há sacrifícios terrenos, sacrifícios dados pelos sumos sacerdotes, antes da vinda de Jesus, ele tinha toda a funcionalidade. O santuário terreno. Mas existe um santuário eterno. Esse santuário é o santuário que o Senhor Jesus entrou com o próprio sangue para aspergir a favor de todos nós. Ou de todo mundo. Certo? Então, o terreno é figura do verdadeiro. Certo? Eu não posso pegar o terreno e colocar o terreno como uma verdade absoluta. Ah, então como é o santuário terreno? Então vamos pegar o santuário terreno. O santuário terreno era feito assim, com pele disso, com pele daquilo. Um exemplo, tá, irmãos? É igual o mestre Daniel trouxe, ele tem a pele do texugo. E você falar que o santuário eterno é idêntico a isso, você vai ter um grande problema. Porque quem viu e quem entrou no tabernáculo verdadeiro? Que eu saiba, só o Senhor Jesus. Então quem que tem a imagem real desse tabernáculo? Só o Senhor Jesus. O resto, irmãos, é figura. Está entendendo? Então, é isso que a gente tem que dosar, tem que tomar cuidado. Agora, no capítulo de número 10, ainda de Hebreus,
Versículo de número 1, ó, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então tá vendo? Ó? A lei que foi dada a Moisés, ela é uma sombra dos bens futuros. Quais são os bens futuros? Aquilo que viria a partir do período da graça, do período do Senhor Jesus Cristo. A lei foi só sombra do que seria revelado no momento a partir do momento da graça. Então ela era uma sombra. Quem vivia na lei vivia a sombra da realidade. A realidade é a partir da graça. Consegue entender? Então é sombra e realidade. Certo? Hebreus capítulo de número 8. Volto agora a alguns versos. Versículo de número 2. Diz assim, ó. Ministro do santuário, de novo, ó, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não homem. Então cita novamente, existe um verdadeiro tabernáculo. Você vai pular para o versículo de número 5 ainda, do mesmo capítulo 8. Ó. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Ou seja, o tabernáculo terreno, ele carrega um exemplo e uma sombra do que é celestial. Mas não é com 100%, né, de exatidão. É só uma sombra, uma imagem que espelha a verdadeira natureza do que pertence ao mundo espiritual. Como Moisés divinamente foi avisado quando já estava para acabar o tabernáculo. Porque foi dito para Moisés: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, trabalha em cima de um modelo. Mas o que você está fazendo não é a realidade. É uma cópia do que é real. Certo? Então, qual é a ideia, irmãos, de estar trazendo isso para os irmãos? Novamente, nós vamos tratar de pedras preciosas. O que eu estou trazendo aqui, né, é uma figura que vai eu entendo que essas pedras preciosas vão apontar para inúmeras coisas. Do que eu estou estudando, a pedra preciosa aponta para a cidade santa, a pedra preciosa aponta para a obra completa de Deus, a pedra preciosa também aponta para a obra completa de Deus em nós, a pedra preciosa aponta... irmãos, tem um monte de coisa, né? Que essa pedra ela pode estar falando, ela pode estar revelando em si, ok? Mas a pedra em si é uma figura de algo que Deus quer nos mostrar, né? Revelado nessa beleza, revelado, né, nessa pureza, ok? Amém. Os irmãos entenderam até isso ou não? Amém. Tranquilo? Então, uma coisa é figura, outra coisa é realidade, certo? O problema é que a gente tem que saber sempre discernir isso para não dar problema. Então, eu não vou tocar novamente nesse assunto, que agora a gente vai entrar no assunto pedras preciosas, então os irmãos vão entender, né? Não vai também fazer fantasia, né, de que eu sou tal pedra, enfim, irmãos, né? Eu acredito que a pedra fala também a nosso respeito, né? E o que eu acredito, Tiago, né? E embora eu ainda estou estudando, eu não consegui estudar todas as pedras, eu não consegui ver a proposta, aparentemente, é que cada pedra também fale de cada um dos 12 discípulos de Jesus. Mas o objetivo do estudo, eu não vejo o sentido de no final o Senhor está falando assim, ó, um exemplo, tá, irmãos? Eu não vejo o Senhor falando assim, ó, por exemplo, tem lá as 12 pedras. Aí vamos dizer, no final, a Alessandra vai ser o diamante. Mas, por exemplo, o Lucas vai ser o rubi. A Samanta vai ser a esmeralda. Eu não vejo isso. Para que a gente encontre qual pedra nós somos. Até porque Tiago, que eu acredito que eu entendi das pedras preciosas, o final da obra de Cristo na minha vida é a completude das 12 pedras em mim. Um pouquinho do diamante, um pouquinho da esmeralda, um pouquinho do rubi, você entendeu? Um pouquinho, enfim, de cada pedra preciosa. Porque a Bíblia diz que Cristo será tudo em todos. E para mim, o Senhor Jesus, o próprio Deus, é a união de todas as pedras. A virtude que há em todas as pedras. A riqueza e a glória que há em todas as pedras. Entendeu? Então, eu não vejo sentido de ficar examinando, entendendo qual pedra eu sou. Mas é óbvio, eu posso aprender com essas pedras
E se essas pedras falam mais do temperamento, por exemplo, do discípulo X ou do discípulo Y, eu posso até falar, pô, eu me encaixo mais nesse discípulo. Mas eu tenho que aprender com as 12. Porque a Bíblia não fala de uma, ela fala de 12. Certo? Amém, irmãos? Amém. É porque nós somos sacerdotes, né? Exatamente, né? O sacerdote carrega. O sacerdote carrega no peitoral as 12 pedras, né? Certo, irmãos? Então eu não vejo esse sentido de tipo, o objetivo do estudo não é no final ver quem é Pedro, ver quem é, né, Matias, ver quem é André. Não, o objetivo é que você aprenda com as pedras, e se elas falam desses discípulos, tenta entender qual foi o processo de transformação na vida desse discípulo, para que a gente também tenha luz do trabalhar. E por que ele está representando, ou melhor, por que a pedra o representa? O que ela quis dizer com a vida desse discípulo? O que eu tenho como lição para aprender com o posicionamento de vida e transformação desse discípulo? Certo? Então esse é o objetivo. Amém, irmãos? Amém. Mas uma coisa eu tenho, né? Aí é algo que eu trago como um assunto fechado. Eu falei que, né, o trabalhar das pedras é algo aberto, que dá a cada um entender a liberdade e a luz, né, das Escrituras, mas uma coisa eu tenho como fechado, né? Como que o Senhor Deus, e a gente já falou, como que o Senhor Deus vai trabalhar em nós? Através do Espírito Santo, no nosso interior. Alguém tem dúvida disso? Que o trabalhar de Deus nas nossas vidas é por meio do Espírito Santo? Alguém tem dúvida disso? Não. Que o trabalhar, a transformação, a metanoia, é por meio do Espírito Santo? Se alguém tem discórdia, irmãos, pode levantar sua mão. Daí eu preciso te instruir e te mostrar que isso não é negociável. Isso eu tenho base nas Escrituras para dizer que o trabalhar só se dá por meio do Espírito Santo. Todos creem assim? Amém. Amém. Então a gente chegou num consenso. Ok? E tem uma outra coisa que as Escrituras vai nos deixar também muito claro. Muito claro. Ok? E aí eu falo com filhos maduros agora. Nunca, irmãos, nunca o trabalhar do Espírito Santo, eu estou falando a raiz, certo? Da transformação do Espírito em nossas vidas, será, ponto de partida, será mediante as nossas obras. Certo? Não é o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, não é mediante as nossas obras. Tudo é graça e por meio da graça. Eu não estou falando que nós não temos que fazer obras. A obra só é expressão do trabalho que o Espírito Santo já fez na minha vida. Eu não faço obras para ficar melhor. O Espírito Santo já trabalhou em mim e por isso eu faço obras. E é isso que muita gente não entendeu. Consegue entender? Ou não? Se não conseguir, irmãos, pode perguntar, pode falar. Se não tiver claro, pode perguntar de verdade. Tá? O Espírito, as obras que nós fazemos, eu vou repetir, as obras que nós fazemos, nós só fazemos porque já recebemos, certo? A porção dada pelo Espírito Santo para que possamos realizar a obra. Não é a obra que eu realizo que me torna mais, como que eu posso dizer? Superior, pastor? Não superior, mas não é a obra que eu realizo que está aperfeiçoando as coisas em mim. É o Espírito Santo que aperfeiçoou algo em mim e me tornou capaz de fazer a obra. Entendeu? É que as pessoas invertem o processo. Acha que quanto mais obra fizer, mais perfeito fica. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele primeiro trabalha na sua vida te aperfeiçoando com a palavra e te capacitando para que você faça as obras. Quando você chegou num ponto de fazer a obra, é porque o Espírito Santo já trabalhou na sua vida. Deu para entender? Ou não? É graça, sempre foi graça e sempre será a graça de Deus. Tem alguns irmãos, onde eu quero chegar? Vamos lá, né? Vou sair até um pouquinho aqui. Tem alguns irmãos que diz que, né, a salvação ou a minha transformação, irmãos, vem por meio das obras. Vocês já ouviram isso, sim ou não? Sim. Que a nossa salvação vem por meio da nossa obra. E que a maneira que eu vou fazendo obra, eu vou me tornando melhor aos olhos de Deus.
Mas isso não é verdade, irmãos. Porque entenda, você só faz obras para Deus porque dentro de você tem um Espírito Santo. Se você não tivesse o Espírito Santo, como é que você trabalharia para Deus? Sem o Espírito Santo. Me mostra uma pessoa que trabalha para Deus sem o Espírito Santo. Não há possibilidade, irmãos. Porque essa pessoa nem foi religada a Deus. Como é que um aparelho que não está ligado na sua fonte de energia, de vida, pode funcionar? Consegue entender? Então as obras que nós fazemos, nós só fazemos pela graça de Deus que habita em nós. E a Bíblia vai... Isso aí é um assunto fechado também, irmãos. A Bíblia vai deixar bem claro isso. Não há possibilidade de uma pessoa fazer obra sem que primeiro a graça capacite essa pessoa a fazer tal obra. Certo? Então, eu estava até comentando com o irmão Everton esses dias. É tão lindo a obra de Deus, que o Senhor Deus, ele vai falar assim, ó, que todo aquele que tiver boas obras, olha isso, todo aquele que tiver boas obras, no dia do tribunal, esse vai receber, em troca das boas obras, o que, irmãos? O que? Galardão. O galardão, que significa o quê? Recompensa. Então, se eu tiver boas obras a apresentar no Senhor no dia do tribunal, o que Ele vai me dar? Recompensa. Mas a obra eu só fiz por meio da graça que Ele me deu. Então, até as minhas recompensas, até a recompensa que eu estou recebendo, eu só estou recebendo por conta da graça que Ele me deu. E eu não seria capaz de ser recompensado se não fosse a graça dele na minha vida. Então, Deus está até nos recompensando por algo que é Ele mesmo que está fazendo. Mas como somos nós que estamos executando a recompensa da parte de Deus. Então, se eu não me engano, eu não participei do estudo de quarta, mas eu acredito que o pastor Anderson leu lá em Filipenses, né? É mais ou menos assim, irmãos. Deus, ele está trabalhando em nós, por meio do Espírito Santo, por meio da sua santa palavra, em nós, certo? O Senhor Deus que hoje trabalha em nós, Ele nos vê, Ele nos enxerga como instrumentos dele. E o Espírito que habita em nós, Ele vai nos dar a direção e as obras que nós devemos fazer. Então a vontade nasce no Espírito. Ele que nos dá, Ele que nos direciona, Ele que nos leva ao caminho a realizar essas obras. E nós vamos, se dermos ouvidos ao Espírito. Chegamos no lugar, então Ele preparou a obra, Ele trabalhou a vontade em nós, só que nós chegamos ao lugar e executamos. O nosso corpo, por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que a obra que nós fizermos por meio do nosso corpo, o nosso corpo é só uma ferramenta que Deus está usando para executar uma vontade dele. Entende? Então nós só somos um instrumento. Tudo partiu da graça. Certo? Eu vou mostrar isso para os irmãos, que é a graça em nós que nos capacita a trabalhar. Não vem das obras. Certo? Então essa transformação de Deus em nos tornar pedras preciosas é uma ação total do Espírito Santo em mim e em você. É uma ação dele, parte dele. E a prova que estamos sendo melhorados e trabalhados pelo Espírito Santo são as obras que fazemos. É a prova do que eu já recebi pelo Espírito Santo que habita em mim. Certo? Aí cada um tem um grau, com certeza, isso daí eu acredito. Tem uns que fazem muito mais obras, porque foi muito mais trabalhado pelo Espírito Santo que habita nele. E aí depois eu avanço para os irmãos entenderem, né? Por que uns, né, estão mais avançados e outros estão mais atrasados no que se diz respeito ao trabalhar do Espírito Santo. Isso daí é culpa 100% nossa, mas o trabalhar é dele. Certo? Vamos ver lá no texto para sustentar isso, irmãos. 1 Coríntios. Vai anotando isso que é muito importante. Para que você entenda. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Meu Deus, relógio, segura aí. 1 Coríntios 15, 10. Quem achou pode ler. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Então trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu
Tá certo? Mas a graça de Deus está comigo. Certo, irmãos? Essa aí é a fala do apóstolo Paulo aos santos da igreja de Corinto. Certo? Olha o que o apóstolo, eu vou ler novamente aqui para os irmãos. O que o apóstolo Paulo está falando para o pessoal da igreja de Corinto. Ó. Mas pela graça de Deus, pelo que, irmãos? A graça de Deus, não são pelas obras de Deus, não são pelas obras que Deus colocou na minha vida, eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E antes trabalhei muito mais do que todos eles. O apóstolo Paulo está falando que trabalhou muito mais do que os outros discípulos. Na visão do apóstolo Paulo, ele está falando, trabalhei muito mais do que Pedro, trabalhei muito mais do que Tiago, trabalhei muito mais do que, certo? André. Trabalhei muito mais do que todos eles. Só que ele não vai trazer a glória para ele. Ele vai falar assim, ó. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. Não fui eu que trabalhei. Mas a graça de Deus que está comigo. Então o que ele está querendo dizer aqui? Eu trabalhei sim, muito mais do que todos eles. Mas eu só trabalhei por conta da graça de Deus que me fez trabalhar. Então quem que está trabalhando aqui na realidade? A graça do Senhor. Ele só está sendo instrumento na mão do Senhor. Vocês estão entendendo? Amém. Vamos para Filipenses agora. Capítulo de número 1. Eu sei que Filipenses é o tema aí dos estudos das quartas-feiras. E a gente vai passar por textos que os irmãos já leram, mas isso daí é só para trazer a base, a sustentabilidade do que eu estou falando. Não, até as nossas obras, irmãos, não é mérito nosso. É pela graça de Deus. Nós temos que enxergar assim. Certo? Uhum. Filipenses capítulo de número 1, verso de número 6. Quem achou pode ler. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Nós também já conhecemos esse versículo, irmãos. E esse versículo é um versículo fechado, ele é definido. Não tem participação nossa. Não tem. Não dá margem para nenhuma aplicação. De dizer, aquele que começou a boa obra em mim, vai terminar se eu ajudar com boas obras até o dia de Cristo Jesus. É o que está escrito? Então está definido no texto, irmãos. Ó, aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, em vocês e também na minha vida, ele mesmo a aperfeiçoará, ou em outras traduções, a concluirá, a completará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou foi o Senhor. Quem vai terminar é o Senhor, irmãos. Ficou claro? No mesmo livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Pode ler alguém. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Está vendo? Quem opera em vós? É Deus. Porque é Deus o que opera em vós. Ele que está operando. A operação da transformação se dá por meio de Deus, por meio do seu Espírito Santo. É Deus quem opera em vós. E o que ele opera em vós, Dona Maria? Tanto o querer, quanto o efetuar, o realizar, segundo a vontade dele. Então, se você teve o desejo de fazer uma obra a Deus, ele colocou em você o querer. E ele vai te capacitar a realizar. Não teve você na história. Você só é o executor. Entendeu? A ferramenta, o instrumento que Deus está trabalhando. Ficou claro, os irmãos? Sim. Antes da gente entrar na primeira pedra, a gente está fazendo um esboço aqui, né, do que nós vamos enxergar na questão pedras preciosas. Tá bom? Então, o que fica como alerta, irmãos? Né? Aí aqui, sim, são falas minhas, são frases minhas. Ok? Nós temos que tentar, ao máximo, irmãos, ao máximo, parar de viver a vida com a força do nosso braço. Parar de tentar vencer as situações
mediante ao meu mérito, mediante aos meus esforços. Vem comigo nessa assim, para ver se você não vive isso, porque eu brigo com isso todos os dias comigo mesmo. Quantas vezes acontecem situações no nosso dia a dia, certo? Pode ser no trabalho, pode ser na família, que nos fazem assim, irmãos, sabe aquele exemplo que dão do copo, né? Que a gente é como um copo vazio. E aí a gente acorda e ele vai enchendo. Aí tem uma hora, irmãos, que já está perto da beirada e aí mais coisa enchendo, e esse enchendo dos problemas, né? E aí chega uma hora que transborda e aí a gente faz o quê? Estoura, explode, sim ou não? Só que muitas das vezes, né, por nós sabermos e estarmos envolvidos nessa situação, nós estamos tentando desenvolver em nós mesmos e convencer a nós mesmos que nós precisamos ter mais paciência. Sim ou não? Sim. Que nós precisamos ser mais maleáveis, mais equilibrados. É assim ou não é assim o nosso dia a dia? Porque fica uma coisa da gente para a gente mesmo. Puxa vida. Principalmente quando a gente estuda a palavra do Senhor. A palavra fala com a gente, e aí eu estou falando por experiência própria, porque a palavra fala comigo também, nesse exato momento. E aí eu saio daqui e falo, puxa vida, eu preciso ser o melhor esposo para a família. Aí eu saio, eu preciso ser o melhor filho para minha mãe. Eu preciso ser o melhor pai para o Giovanni, eu preciso ter mais paciência. Hoje eu discuti com hoje eu perdi a estribeira no trabalho, porque a palavra, ela está mexendo comigo, só que eu estou tentando me convencer de que eu preciso ser melhor. Irmãos, isso eu brigo comigo todos os dias. Caminho errado. Corta esse caminho aí. Não é você que vai ter que ficar gerando em você esse fruto de paciência. Nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo do Senhor trabalhar. É Ele quem nos traz a paciência, é Ele quem nos traz a moderação, é Ele quem nos coloca em nós todo o fruto do Espírito. Vocês entendem isso ou não? Hã? Amém. Sim ou não? Sim. Ou seja, assim, ó, irmãos, uma coisa que os irmãos têm que ter, eu estou trabalhando muito isso na minha vida, sabe? Não tente melhorar pelos seus esforços. Isso faz mal para a vida da gente. Tem um tempo que eu estou estudando esse assunto, e assim, irmãos, de verdade, é difícil, eu não estou falando que é fácil não, é difícil, porque eu também brigo com isso todos os dias, eu ainda não sou uma pedra preciosa, certo? Estou em processo também com os irmãos, mas irmãos, faz mal a gente tentar se convencer. Sabe por quê? A gente às vezes, por carregar esse título de cristão, a gente coloca na nossa cabeça que a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que ser educado, a gente tem que ser, não pode ser estourado, tem que ser paciente, e aí a gente vai colocando um monte de peso em cima das nossas costas e tenta resolver por si. E aí o que acontece? Vamos supor, uma pessoa vem, faz o seu copo transbordar. Sabe o que acontece quando você está tentando resolver os problemas? Você dá aquela rangida no dente que só você está vendo, dá aquela estralada assim, sabe? E daí você dá aquela respirada a fundo, só que o problema, irmão, você levou para o seu interior. E você não consegue vomitar isso para fora. Isso gera um câncer, uma úlcera dentro da gente. Porque a gente está tentando, eu vou engolir para não responder esse abençoado, esse filho do cão. Porque a gente está tentando resolver o problema. A gente está abraçando o problema, porque a palavra diz que eu tenho que dar a outra face. Então você engole o problema e ele estoura dentro de você e vira um câncer, uma úlcera. Você entendeu? Nós não podemos trabalhar dessa forma. Nós não podemos tentar nos convencer de que nós precisamos ser. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos moldar dia a dia. Em dias nós vamos acertar, em dias nós vamos errar. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. Amém. Glória a É Deus. certo. Glória a Deus. Não adianta a gente querer pular a etapa, não adianta a gente querer, você entendeu? Acelerar processos. Mas a gente tem que aprender a tirar a nossa mão. E confiar um pouco mais em Deus. E confiar um pouco mais no Espírito Santo. Às vezes até vomitar as coisas que estão dentro de nós. Às vezes até, realmente é o que a gente fala. Procura uma pessoa que você enxergue uma autoridade espiritual na tua vida e solta os problemas, irmão. Solta os cachorros.
Porque ficar remoendo dentro de você, aí assim, glória tem o Senhor querer te transformar em algo tão valioso, mas que por dentro está podre. Não, irmãos, a gente às vezes tem que colocar para fora mesmo. Sabe? Obviamente que não soltando os cachorros na pessoa, mas assim, irmãos, se for para soltar, né? É aconselhável, mas se for para soltar, irmãos, enfim, se a sua natureza ainda não trouxe paz para você aguentar, para você suportar, irmãos, fazer o quê? Né? Todo mundo está sendo transformado, a gente não pode julgar por isso. Eu estou trazendo assim porque eu já vi muitos irmãos de igreja sem se estourarem, saírem num soco. Sério, irmãos? E aí a gente vai julgar, a gente, irmãos, é a natureza, velho. Está transformado? Nossa, que absurdo, ó, aconteceu tal coisa, né, irmão? Às vezes muita gente não acontece porque ela está ainda mastigando toda a podridão que entrou goela abaixo, uma hora estoura, irmão. Infelizmente, uma hora estoura. Certo? Amém. Deixa eu ver aqui. Aí eu peguei aqui a gente já vai entrar aqui então na pedra de jaspe, tá? Mas uma coisa é real. Uma coisa é real. Por que isso acontece na vida dos cristãos, onde uns já estão caminhando um pouco mais, estão fazendo boas obras ao Senhor, isso é visível. Por exemplo, você olha para a vida de um irmão ou para a sua própria vida, você fala assim, puxa vida, ó, graças a Deus estou fazendo bastante obra, o irmão lá faz bastante obra, mas o outro irmão não está fazendo nada, ainda tem maturo, não vem nas comunhão, enfim. Por quê, irmãos? É o estado em que cada um se encontra à medida do trabalhar do Espírito Santo dentro da vida dele. Mas existe aí uma falha do Espírito Santo? Eu posso te garantir que não. Sabe o que acontece? Quem atrapalha a transformação somos nós mesmos. Você entendeu? Então toda vez que a gente endurece o nosso coração, que a gente fecha o nosso coração, que a gente tenta brigar com Deus, a gente retarda o processo de Deus na nossa vida. O interessante é que não dá pra gente ajudar, não dá pra gente acelerar, mas travar eu posso. É simples assim, travar é com nós mesmos. Então assim, de verdade, irmãos, sabe qual é o trabalho que Deus espera que você faça? A resposta bem gostosa para os irmãos. Se deixar permitir. Nenhum. Só não atrapalha ele de trabalhar. Se tem um trabalho para o cristão fazer, não atrapalhe. O seu trabalho é não fazer nada. Puxa vida, o meu trabalho é não fazer nada? Exatamente. Eu não estou falando que é não fazer nada, ficar dormindo, não fazer obras ao Senhor, mas assim, realmente é ir se alimentando com a palavra, deixar o Espírito Santo trabalhar. Como é que o Espírito Santo fala conosco? Através da palavra. Então, irmãos, o que vocês estão fazendo aqui hoje é justamente o não fazer nada. Ou seja, eu estou deixando o Espírito ir me moldando, estou deixando o Espírito ir trabalhando, e aí na hora certa ele vai te conduzir a boas obras. Eu não tenho dúvida disso. Certo? Não somos nós, né, que vamos trabalhar. Amém? Amém. Então nós vamos entrar na primeira pedra, irmãos. Agora a gente começa com a primeira pedra. Tá certo? E a primeira pedra que eu vim apresentar para os irmãos, na sequência das 12 pedras, aí eu quero que você anote aí a pedra, que nós vamos falar dessa pedra. Até eu concluir tudo, nós passarmos para a próxima pedra. Essa pedra é a pedra de jaspe. Certo? Para isso, eu convido os irmãos. Então, hoje inicia a aula da primeira pedra. Certo? Pedra de jaspe. Vamos ver essa pedra lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 19. Só a parte A do versículo. Ou melhor, não, todo 19. Se alguém puder ler, pode E os iniciar. fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. O segundo era safira. O terceiro, calcedônio. O quarto, esmeralda. Amém. Então, nós conseguimos ver, todos na tradução,
Eu quero saber, e aí você pode levantar sua mão se não tiver dessa forma. Mas no verso de número 19 vai falar: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. Então o jaspe aí é a primeira pedra do fundamento do muro da cidade santa. Certo? Todas as traduções estão como jaspe, ou tem alguma tradução que não está como jaspe? Se tiver alguém que não está como jaspe, pode levantar a mão e aí ler na sua versão. Todos estão como jaspe? Então, amém. Eu vou concluir. A sua está como jaspe? Tá? Então eu vou entender, né, que unanimemente, né, as traduções aí estão trazendo a primeira pedra do muro como a pedra de jaspe. Porém, nós vimos aí que foram citadas outras pedras também, né, que depois vem a pedra de safira, depois vem a calcedônia e depois vem a esmeralda, na questão aí do fundamento do muro da cidade. Certo? Então nós vamos falar da pedra jaspe. Certo, irmãos? Só um minutinho. Para mostrar para os irmãos, né, que eu entendi que o Senhor, Ele usa as coisas da criação para nos trazer a revelação, né, de coisas reais, concernente, por exemplo, ao reino, relacionada à eternidade. Eu entendo que o Senhor usa dessas coisas de animais, Ele usa também de minerais, Ele usa também dos vegetais, mas não é pelo material em si, mas sim porque aquele material vai trazer o entendimento e a clareza de uma coisa real. Um exemplo disso, ó, por exemplo, se nós pegarmos os evangelhos ali, segundo escreveu Mateus, o evangelho tem bastante parábola, porque é um evangelho que fala muito do reino. A gente vai encontrar, eu não vou ler lá porque eu sei que os irmãos já leram para não tornar o estudo cansativo, mas assim, nós vamos ler no evangelho de Mateus, por exemplo, o Senhor falando assim, ó: e o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Sim ou não? Sim. Vocês já leram isso? Ou o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Ele está usando de uma planta, de um grão, de uma semente, para falar acerca da semente, da planta. O intuito de Jesus é falar sobre agricultura? Não, irmãos. É Ele trazer a semelhança utilizando uma semente. Ele está trazendo a realidade de um assunto. Mas ele está usando a figura, que foi o que nós começamos no estudo a falar. Uma coisa é figura, outra coisa é realidade. Então ele usou uma semente para trazer a ilustração daquilo que ele queria falar. Certo? Por exemplo, ele usa a parábola do trigo e do joio, também é uma semente. A parábola do semeador, o grão de mostarda. Certo? Ele também tem, por exemplo, meios de utilizar a vida animal para ilustrar também as coisas futuras. Por exemplo, tem a parábola do pescador. Sim ou não? Sim. Então, a parábola do homem que lançou a sua rede no mar e trouxe peixes. Então, assim, o intuito de Jesus é ensinar a pescar? Não, irmãos. Ele está utilizando o exemplo dos peixes para mostrar o pescador, os peixes, está ligando uma realidade. Certo? Por exemplo, tem uma parábola que é a parábola da pérola de grande valor, do grande tesouro que foi enterrado no campo. Agora ele já está usando os minerais, as pedras. Mas para mostrar que no final ele vai pendurar um monte de diamante no nosso pescoço? Não, que ele vai dar dinheiro para a gente, quando, né, o pagamento, o galardão vai ser em espécie. Não é isso que ele está falando. Ele está usando esses exemplos para mostrar coisas reais e futuras. Então, eu vejo dessa forma. O Senhor utilizando, por exemplo, o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, para falar das coisas futuras. Certo? E eu enxergo, irmãos, a pedra de jaspe. Aí sou eu, tá? Eu enxergo a pedra de jaspe, e eu vou trazer isso em alguns versículos para os irmãos. Eu enxergo que a pedra de jaspe, ela vai tanto apontar aqui, ela tem uma singularidade, ela tem uma semelhança, né? Ou uma ligação à vida do apóstolo Pedro, certo? Que a gente começou dando um exemplo lá no primeiro estudo, que ele foi transformado do barro para pedra opaca, e da pedra opaca agora para uma pedra preciosa. Então eu acredito que tem uma ligação ali com o apóstolo Pedro, a pedra de jaspe, certo? Mas inicialmente
ela vem trazer algo chamado assim fundamento. E ela também vem falar do próprio Senhor Jesus. Então você vê, não é uma pedra que está falando de uma única pessoa. Então ela tem ligação com Deus, com a obra do Senhor Jesus, mas também vai ter uma semelhança ali à vida do apóstolo Pedro. Mas antes de falar da vida do apóstolo Pedro, eu quero trazer essa pedra de jaspe, né, semelhante ao Senhor Jesus, certo? E semelhante a Deus, na sua obra perfeita. Amém, irmãos? Vocês estão aí em Apocalipse, certo? Vamos dar agora base nas Escrituras. Então, estou apresentando as pedras e eu estou ligando ela à palavra, certo? Volte aí para Apocalipse, capítulo de número 4. Versículo 1, 2 e 3. Pode ler, quem achou? Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então, tá vendo? Na verdade, o que Apocalipse está nos falando aqui? O que João, né, está tentando nos mostrar aqui com esse Apocalipse? Capítulo de número 4, versículo de número 1. Nós entendemos, eu vou pegar aqui, né, já do 2 em diante, que é onde a gente mais nos interessa, tá, irmãos? Então, ó, logo eu fui arrebatado no Espírito, porque o Espírito iria mostrar a João coisas que depois daquele momento deveriam acontecer. E ele foi arrebatado em Espírito. E ele fala assim, ó: e eis que um trono estava posto no céu. Então ele enxergou um trono. Só que João não vai dar detalhes do trono. Ele vai dar detalhes daquele que estava assentado no trono. E ele vai dizer assim, ó: e um assentado sobre o trono. O que estava assentado sobre o trono era, na aparência, semelhante. Não está falando que era uma pedra. Então, ele era na aparência e na semelhança a pedra de jaspe e sardônica. Então, aqui nós já vimos duas pedras. Ele era na aparência da pedra de jaspe e na pedra sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Então ele está enxergando um assentado no trono que tem a aparência de jaspe e sardônica. E em volta do trono tem um arco celeste. E parecia semelhante à esmeralda. Então ele já apresentou 3 pedras: o jaspe, a sardônia e a esmeralda. Certo? A sardônia, em algumas traduções, essa pedra sardônica, dependendo da tradução, ela pode aparecer como cornalina também, ou cormalina, ou cornalina, ou cornelina, né? Dependendo da tradução, muda muito essa questão de nome da pedra preciosa, mas é tudo a mesma coisa. Na verdade, se hoje nós fôssemos trazer muitos estudiosos de pedras, de minerais, vão dizer que essa pedra, hoje, no dia de hoje, para a gente entender o que seria uma cornalina, seria o que nós chamamos de rubi, uma pedra vermelha, um rubi, certo? O jaspe, a pedra jaspe, muitos também mineralistas que estudam a questão, né, da pedra jaspe. A pedra jaspe, irmãos, é uma das que mais, eu estou estudando essa pedra. Olha, eu já avancei para outras, mas eu voltei nessa de novo, porque é uma pedra que dá um pouco de dor de cabeça quando a gente vai estudar a parte mineral dessa pedra. Mas muitos vão acreditar que o jaspe, hoje, se ele tivesse que ser, se a gente pegasse esse jaspe das Escrituras e fosse entender o que ele seria hoje, seria o diamante. Seria essa pedra que é o diamante, que é a pedra de maior grau de pureza e valor. E a mais dura que tem. O diamante, não sei se você sabe, isso daí é, né, cientificamente provado que o diamante é a pedra mais dura que existe. Ele é também a pedra mais
ele é a mais dura, ele é a pedra mais cara, a mais preciosa, a de maior transparência. Esse é o diamante, né? O diamante que a gente conhece, aquela joiazinha, né? Preciosa. E depois do diamante, a segunda, né? No grau de pureza, também valores e tudo mais, é o rubi, que seria essa cornalina, que seria essa pedra que aparece depois. Então, aqui alguns, eu não estou fechando a proposta, mas alguns vão dizer que aqui seria como se fosse assim, ó, e aquele que está sentado no trono é semelhante à aparência de um diamante com rubi e um arco de esmeralda, né, que transcende todas as cores, né, do arco celeste, né, está em volta do trono. Seria trazendo para os dias de hoje. Os irmãos conseguiram compreender? Sim ou não? Há algumas controvérsias com relação à pedra jaspe. Por quê? Porque a pedra jaspe, né, os estudiosos e os mineralistas vão dizer que a pedra jaspe ela não é uma pedra brilhante, ela é uma pedra opaca. Ela é uma pedra preciosa, sim, o jaspe, mas ela não é como o diamante, não é uma pedra com brilho, não é uma pedra transparente, né, translúcida. Alguns mineralistas e alguns estudiosos, né, nesse segmento vão falar que o jaspe ele é uma pedra opaca. Mas, irmãos, alguns também, né, vão dizer que a evolução da pedra, né, o nome que por conta de mudar, né, os grupos das pedras, né, porque vocês sabem que assim, cada pedra, cada uma das pedras preciosas, elas têm grupos dentro delas mesmas. Então o rubi tem várias qualidades de rubi, a esmeralda não é uma única pedra, tem várias qualidades de esmeralda, e aí às vezes a pedra começa a receber um outro nome, mas ela veio, a origem, é que assim, ó, a esmeralda, vamos pensar assim, eu vou tentar ilustrar aqui para os irmãos, vamos ver se eu consigo. É como se o rubi, na classe dos rubis, é como se o rubi, a palavra rubi fosse a pedra mais pura dessa classe, rubi. Mas aí vai ter uma pedra vermelha também, que ela é da mesma origem do rubi, só que ela já não é tão assim, pura quanto o rubi. Ela já é um pouco mais opaca, ela já, entendeu? Ela começa como se fosse assim, ela não chegou no seu nível 100% de pureza. E aí eles dão um outro nome para essa pedra, mas é tudo da mesma linha. Até chegar numa que é um nível mais baixo. Então tem várias classes de esmeralda, tem várias classes de rubi, tem várias classes de ônix, tem várias classes de... assim por diante, entendeu? Certo? Mas o que fica claro aqui é que nós vemos, em primeiro, a pedra de jaspe, né? Em segundo, a pedra sardônica, certo? É sardônica, né? Que está na nossa tradução? Isso. É isso? É sardônica. O cor da lisa. Primeiro, jaspe. Segundo, sardônica. O que eu entendo, irmãos, nessa questão? Né? Porque esse que está sentado no trono, nós sabemos quem é que está sentado no trono. Nós sabemos quem é que que João vê assentado no trono. Um que tem a semelhança, a aparência de uma pedra de jaspe e também, né, pedra sardônica. Eu acredito aqui que João está tendo uma visão, né, do Pai e do Filho, certo? No trono, né? A glória suprema do Pai, representado pela pedra mais dura, a pedra mais pura, que é a pedra de jaspe, e a pedra vermelha representando a parte remidora, né, a parte redentora do Senhor Deus, que é o sacrifício do Filho. Né? Essa pedra tem como a sua cor vermelha, né, que aponta aí para redenção, para resgate, para o derramamento de sangue. Então eu vejo aí a semelhança, né, de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que também, né, tem a natureza essencial, né, de Deus em espírito, sendo visto por João sentado no trono. Certo? Amém. É o que eu entendo, né, a forma que eu entendo o revelar dessas pedras nessa visão de João. Tá? Porque João não estava vendo uma pedra, não estava vendo um que é semelhante a uma pedra, a sua aparência. Eu acredito que ele viu e ele trouxe essa semelhança apontando que o grau de pureza, o grau de glória dessa pessoa que estava sentada no trono. Certo? Sim ou não, irmãos?
Amém. Sim. A própria palavra, né, vai nos mostrar Jesus Cristo como pedra preciosa, como pedra também fundamental. A gente vai ver alguns textos, quer ver? Deixa eu ver, não dá tempo ainda. Vamos lá para Isaías, deixa eu ver qual é o capítulo lá em Isaías. Isaías capítulo de número 28, versículo de número 16. Pode ler, quem achou pode ler. Quando eu der os versículos assim, pode ler. Tá? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento, aquele que crer não se apressará. Está vendo? Esse que o Senhor Deus está falando aqui em Isaías um profeta das Escrituras do Antigo Testamento, o Senhor Deus está dizendo assim, o Senhor Deus está dizendo por meio do profeta Isaías, ó, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei sobre Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, pedra de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Quem que é essa pedra que o Senhor Deus colocou sobre o monte Sião? Cristo. Cristo, Senhor Jesus. Alguém tem dúvida disso? Não. Essa pedra é o nosso Senhor Jesus. Ou seja, é o lugar do nosso Senhor Jesus. E por que Sião? Que é no Monte Sião que está, né, está estabelecido o Monte. O Monte Sião é o Monte de Deus, irmãos. Então, ali no Monte Sião, há um fundamento, há um trono, que tanto é governado e regido pelo Pai, por Deus Pai, e também pelo Filho, que é uma pedra provada e preciosa. Conseguiram entender? Enxergar o Senhor Jesus como uma pedra preciosa? Certo? E uma pedra preciosa, a preciosidade, né, no Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante, quer ver? Ó? Eu acho que eu anotei aqui. Isso mesmo. Volta um livro aí, uns livros, pega o livro de Salmos e abre em Salmo 118, por gentileza, capítulo 118, verso 22 e 23. Pode ler? Pode, claro. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Certo, irmãos? Vocês conseguiram acompanhar aí? Salmo 118, verso 22 e 23. Ou seja, essa pedra que o Senhor Deus coloca, falou para o profeta Isaías, né? Ele escreve no seu livro, dizendo que Deus colocou a pedra provada, a pedra preciosa, né, no Monte Sião, é a mesma pedra que os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores que rejeitaram? Os judeus. Os judeus, né, rejeitaram a Cristo, a pedra de esquina. O Senhor Jesus, ele também é chamado como pedra de esquina ou pedra angular, certo? Então você vê que, embora esteja utilizando, né, a figura de uma pedra, ela não é para falar da pedra, e sim daquele que está sendo representado pela pedra, certo? A pedra representa a realidade. A pedra de esquina, a pedra angular, a pedra preciosa, a pedra provada, está sendo uma representação de alguém. E esse alguém aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Os irmãos já viram ou já estudaram, né,
com respeito a essa pedra de esquina, o que seria, né? Por que ele está usando esse exemplo de pedra de esquina ou pedra angular numa construção? Os irmãos já viram isso? Onde é colocada a pedra de esquina? Qual é a função da pedra de esquina ou da pedra angular? Kaique acho que quer falar. A Samanta eu sei que sabe. Eu ia falar, mas eu não sei se é certo. Seria no centro, pastor? Não é. A Samanta sabe. Você pode compartilhar, Samanta? Essa pedra de esquina na construção, né? O que eles chamam, o que os construtores chamam de pedra de esquina ou pedra angular. Onde ela era posta? Ela era posta, pelo que eu estudei, né? Ela era posta no meio de duas pedras, só que o corte dela é diferente, né? E essa pedra, ela posta bem no meio para interligar o caminho. Foi isso que... É quase isso. Mas quase é uma isso. pedra bem... E os cortes dela, que é exatamente simétricos, né? Na verdade, a pedra de esquina ou a pedra angular, depois vocês podem pesquisar, por exemplo, nas construções mesmo, primitivas, tá? A pedra de esquina ou a pedra angular é uma pedra de canto. Ela liga dois cantos. É uma pedra que hoje a gente usa quando você vai fazer, quando um pedreiro, um engenheiro vai puxar a construção de um edifício, de uma casa, ele começa colocando, por exemplo, as pedras, ele começa colocando os tijolos, né, os blocos, que são, como que chama, paizão? São os blocos que vão dar a saída das paredes. Eles começam, por exemplo, fazendo os cantos. Então eles determinam, eles fazem essa ponta, fazem a ponta de lá, e aí a partir dessa ponta você já tem o esquadro de toda a sua construção, e dali já sai o alinhamento da parede, ligando uma pedra na outra. Essa pedra de esquina é a pedra do canto, que dá a ligação desta parede com essa parede. É isso, paizão? A pedra angular? Essa é uma pedra de divisa. De divisa, né? Que é o que você falou, né? Tem esse desenho, ela encaixa, ela abraça aí os dois pontos. Essa é a pedra angular, certo? Na realidade, ela solta o esquadro para... Ela solta o esquadro para todo o terreno, para toda a obra. É a partir dela, você estabelece ela, por exemplo, é um exemplo, tá, irmão? Eu vou construir esse salão aqui. Então eu coloco a pedra, né, a de canto, e nisso eu tenho o esquadro. Tanto que eu vou construir para cá, quanto eu vou construir para lá. Aí a partir do alinhamento dessa pedra que eu sigo a parede. Tanto para cá quanto para cá. Entendeu? Então essa era a pedra de esquina, a pedra angular. E o Senhor Jesus, né, é apresentado nas Escrituras como a pedra de esquina e a pedra angular. A pedra, né, seria a primeira pedra a ser assentada antes de começar qualquer edificação. Antes de começar qualquer coisa, primeiro era planejado como seria essa obra, né? E essa pedra de esquina, que é a pedra do fundamento, ela determina, né, a construção que vai ser edificada. Uma coisa interessante é que a pedra de esquina, né, neste sentido, ela aparece como alicerce, como base, como fundamento. E se a gente for ver as Escrituras, o que ela fala a respeito de Jesus é realmente ele como fundamento. Por exemplo, nós temos um texto em... É Romanos, paizão? Não, é Coríntios, né? Que diz... Eu sempre confundo esse texto, né? Que diz que não há outro fundamento a ser posto, no qual é o Senhor, é Jesus Cristo, nosso Senhor. É Coríntios ou é Romanos? Coríntios. Então, eu sempre confundo, cara, com Romanos. Não sei porquê. Deixa eu ver se eu acho. Coríntios, 1 Coríntios 3, ô paizão, 11. Diz assim, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E aí você vê, ó, e se alguém sob este fundamento formar um edifício, então Jesus Cristo aqui ele é apresentado como fundamento, como base, como alicerce, como algo que vai embaixo, algo que vai, por exemplo, dar a direção de toda a edificação, de todo edifício. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Jesus Cristo como base. Vai sair dali todo o edifício, toda a construção a partir de Jesus. Então ele aparece como base, certo? Mas, irmãos, eu quero trazer aqui agora, né? Nós vimos aí então em Salmo 118, né?
o salmista dizendo que a pedra de esquina que foi colocada, a pedra angular que foi colocada, os construtores rejeitaram. E que esses construtores são os judeus. A gente sabe disso, que eles rejeitaram a pedra. Mas eu fui pesquisar algo, né, quando eu estava estudando a respeito de pedras, né, enfim, dessa questão da pedra angular. E tem algo que a gente aprende com a história que é algo fantástico, assim, eu queria compartilhar com os irmãos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu deixar aqui na folha que eu quero compartilhar com os irmãos. Porque tem uma grande coisa que eu enxerguei nas Escrituras e que eu acho que muitos cristãos, vale a pena a gente comentar, né? É algo fora, né? Fora da palavra, mas assim, é uma curiosidade que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque muitos cristãos eu acho que ignoram isso, né? Porque o Senhor Jesus, Ele é a nossa pedra angular, sim ou não? Sim. Ele é o nosso fundamento, sim ou não? Sim. Então, ninguém tem dúvida disso, certo? Certo. De que Jesus é a nossa base, sim ou não? Sim. Alguém tem dúvida? Não, né? Jesus, Ele é a nossa base. Mas eu acho que os cristãos, eles param nessa informação, irmão. Jesus é minha base. E fica por isso mesmo. Mas as Escrituras, elas também apontam o Senhor Jesus, não como fundamento somente. Ele é o fundamento. Ele é o ponto de partida. E isso a gente não pode menosprezar. Certo? Descartar. Mas o Senhor Jesus, Ele também vai ser apresentado como o nosso fechamento. O que eu quero dizer com isso? Ele não é o cabeça do corpo da igreja? Então, ao mesmo tempo que Ele é a base, Ele também é o que dá o fechamento. E muitas pessoas, infelizmente, irmãos, muitas pessoas, hoje em dia, têm enxergado o Senhor Jesus como a base, mas não conseguem enxergar o Senhor como o fechamento. Como a ponta de tudo. Como o governo soberano. Então, Jesus é a base. Mas quando é para Ele ser o cabeça, a maioria dos cristãos, irmãos. Porque as Escrituras diz que Ele é tanto o fundamento, quanto o fechamento. Certo? E aí eu estava pesquisando a respeito de pedras, pesquisando a respeito de um monte de coisa, e eu achei uma curiosidade aqui, que eu falei, poxa, você vê, né? O Senhor nos ensina, acho que Ele permite, né, a gente aprender até com os egípcios, né? Porque eu estava vendo essa questão da pedra angular, né, que seria essa pedra de canto, essa pedra que vai dar a partida na construção. Para o povo egípcio, a pedra angular não é a pedra de baixo. A pedra angular na pirâmide é a pedra do topo. É a pedra da pontinha da pirâmide. Sabe? Então ela não é a parte de baixo da pirâmide. Ela é a parte de cima da pirâmide. Essa para eles é a pedra angular. E eu falei, poxa, dá até para a gente aprender com esse povo, né? Porque vai ver, eles, obviamente, eles acabaram enxergando uma coisa que muito cristão não está enxergando. Porque Cristo é a base. Mas Cristo também é o topo. Então a gente precisava até aprender um pouco com eles e ser um pouco nesse sentido, sabe, irmãos? De entender que o Senhor, Ele inicia, obviamente, a obra nas nossas vidas, nos trazendo base sólida, mas é Ele quem está governando na ponta também. Você entende? Aí eu falei assim, puxa vida, que legal. Tem essa questão da pirâmide, né? Como sendo a pedra angular, a pedra do topo da pirâmide. E aí eu fui pesquisar o significado da questão da pedra angular no topo da pirâmide. E aí a gente vai pesquisando, isso daí foi pesquisa que eu fui fazer fora, né? E aí eu vi que, por exemplo, olha que curioso, né, irmãos? Na nota do dólar, $1, que esse desenho dessa nota é um desenho bem antigo, depois eu passo para os irmãos, eu tenho a nota de $1 aqui. Ele tem uma pirâmide aqui no canto. Certo? Uma esfinge, uma pirâmide, sei lá. Né? Mas ele tem o desenho aqui do lado. Ok? E o topo, né, desse desenho, vocês vão ver que no topo depois eu passo para os irmãos, né? No topo dessa pirâmide aqui, nós temos a parte do topo separada do corpo da pirâmide, dessa parte de baixo, e eles desenharam um olho aqui. E isso eles têm, né? Eu fui atrás de pesquisar a pessoa que desenhou, por que ela desenhou. Enfim, eu achei algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas é algumas coisas que fazem os nossos olhos, às vezes, até voltar para a curiosidade.
Essa pirâmide com o olho é o Illuminati, né? Então, eu vou até comentar algumas coisas assim, mas tem a ver também. Alguns usam essa teoria aí dos Illuminati. Mas é interessante porque tem a pirâmide no topo, né, separado. Tem esse triângulo que seria a ponta da pirâmide, e ali um olho, né, e eles chamam de o olho. Não seria o olho que tudo vê, mas se eu não me engano, eu acho que eu escrevi aqui. Deixa eu ver se eu escrevi. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu escrevi, tá, irmãos? Eu não lembro se eu anotei. Espera aí, só um minutinho. Não, acho que eu não escrevi, não. Eu achei que eu tinha escrito como que eles... o olho da providência. Eu escrevi sim. Que seria o olho que tudo vê, né? O olho da providência. E é interessante porque assim, aí eu com a nota de $1, eu fui ler algumas coisas que estão escritas na nota, né? Principalmente nessa parte aqui que aparece essa esfinge, essa pirâmide, enfim, né? E aí eu fui ver tem alguns ditos aqui que estão em latim. E aí quando a gente eu fui para a tradução disso daqui, por exemplo, lógico que aqui na nota de $1, no meio, né? No meio aqui, aí está em inglês, não está em latim. Tem escrito assim, ó, em Deus nós confiamos, aqui no meio. É interessante, né, que o pessoal, eu não sei que Deus, né, que eles confiam, né, mas assim, tem escrito aqui, ó, em Deus nós confiamos. Como, por exemplo, na nossa nota do real, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que nas notas antigas tinha escrito assim, ó, Deus seja louvado, não é isso que está escrito? Não é isso? Acho que é. Se eu não me engano, Deus seja louvado, que é nas notas antigas. Na do dólar tem escrito assim, em Deus nós confiamos. Aí, aqui embaixo, bem pequenininho, já no círculo onde está a pirâmide, tem escrito assim, ó, o grande selo, aqui. E aí tem duas frases em latim, que daí eu não consegui traduzir, eu tive que pesquisar. As em inglês eu mesmo traduzi, mas em latim tem escrito assim, ó, em cima, está escrito assim, ó, anuit, eu não sei nem se fala assim, tá, irmãos? Coeptis. Isso significa, anuit, a primeira palavra em latim, significa aprovar. A segunda, que é essa coeptis, significa empreender. Né? E o significado, a tradução disso, está em cima da esfinge, em cima da pirâmide. Seria, né? A tradução disso seria, ele, ou seja, Deus, tem aprovado o nosso empreendimento. Nessa questão, por isso o olho em cima, né, apontando com uma pedra de esquina na visão, né, dessa construção esfinge, nessa construção pirâmide, ok? Mas pelo Departamento dos Estados Unidos e o Departamento dos Tesouros dos Estados Unidos, foi traduzido de outra forma, bem próxima, porque a gente sabe que as palavras para passar para o português ou para passar para o inglês, do latim, elas cabem um monte de coisas, né? No seu significado. E eles traduziram assim, ó, Deus tem favorecido nossos compromissos. Aqui, é o que eu falei, não sei que Deus, mas eles colocaram aqui na nota. Aí embaixo vem escrito assim, ó, Novus Ordo Seclorum, que eu também não sei se fala assim, mas é o que está escrito. No latim, significa Nova Ordem dos Séculos, ou a Nova Ordem Mundial. Né? Seria essa a tradução da parte de baixo aí, dessa pirâmide. Depois eu passo para os irmãos verem. Né? Eu achei interessante, né? A questão da visão, né? Em trazer, né? Eles, né? Enxergando dessa forma, trazendo a provisão de Deus, ou a presença de Deus, né? Do topo, e não como fundamento. Eu enxergo hoje, Tiago, eu enxergo, como eu falei, o Senhor Jesus nas duas posições, tanto como fundamento, tanto quanto fechamento, certo? Porque ao mesmo tempo que ele é a base, ele também é o cabeça, ele é quem rege, ele é quem está no topo, né? E a ideia deles colocarem o topo com uma pedra de esquina, eles entendem que é a pedra que liga todos os cantos da pirâmide. Que é uma pedra que você coloca lá em cima, então ela está pegando tanto esse canto, ela tem basicamente a mesma função da pedra fundamental.
mas aqui mostrada como a pedra do topo. Então, eu achei interessante de trazer para os irmãos essa questão, porque, puxa vida, né? Eu vejo muitos cristãos, e aí eu estou falando do meu ponto de vista, né? Que se dizem cristãos, eu sou cristão, me converti ao cristianismo, Cristo é a base de tudo, mas na hora de colocar Cristo como cabeça, como que vai governar, não põe. Então, ou seja, né, não faz sentido o Senhor Jesus ser a sua base, mas Ele também não ser o seu fechamento. Certo? Então, nós precisamos entender que ao mesmo tempo que Ele traz toda a parte sólida de onde vai ser construído, Ele também está no topo de todas as coisas. Por isso que eu estou unindo isso com relação ao trabalhar do Espírito em nós. Você entendeu? Porque não adianta, o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida, é Ele quem vai me tornar, por exemplo, uma pedra preciosa. É Ele quem vai me dar a porção de paciência, é Ele quem vai me dar todas as porções. Porque Cristo é a base. Tá, mas quando Ele entra, né, que Ele que está dentro de você, Ele começa a te doutrinar e dar o caminho e você briga com Ele, então assim, você só deixa Ele como base. Mas esquece de colocar Ele como fechamento. É Ele quem governa a minha vida, é Ele quem vai me dar o direcionamento, entendeu? E aquela questão, por exemplo, que o Dudu falou dos Illuminati, né, há uma teoria, irmãos, não é algo... eu não encontrei como um fundamento também sólido, real, mas há uma teoria que diz, né, que a questão, inclusive, da nota, de toda essa simbologia, foi algo envolvido e que passou também pelos Illuminati. Né? Um povo que queria, tem, né, como objetivo aí, fazer do mundo... Eu acredito. Você acredita? Então, é o que eu falei. Eu não achei assim, eu pesquisei, eu não achei como algo assim, realmente que fala, não, foi isso aí mesmo, não tive isso, mas há essa teoria, né, de que passou, isso daqui foi uma intenção, o dinheiro em si, né, foi realmente o projeto dos Illuminati, né, com o objetivo de controle mundial. Né? E você vê que aqui está escrito, né, você pega até pelas traduções, o grande selo, né? Que mais que eu compartilhei com os irmãos? A princípio eu coloquei, ele tem aprovado o nosso empreendimento, ele tem favorecido os nossos compromissos, né? E o novo ordo seclorum, que significa a nova ordem dos séculos ou a nova ordem mundial. Então, nós sabemos que saiu aí, né, essa questão dos Illuminati, né, com esse segundo, né, essa teoria, querendo já a partir daí dominar o mundo, né, e fazer com que o mundo todo fosse fechado em um só governo e fechado por um sistema ditador, né, onde uma única força comanda todo mundo, certo? Essa foi a questão que o Dudu trouxe. Mas é interessante. Agora, uma coisa interessante também, né, que daí assim, é o que eu falei, eu ainda não estudei, mas quando eu estava estudando, vendo aí, e também ativa uns sininhos aí, né? A pessoa que desenvolveu o desenho aqui da esfinge, ela fez questão, e isso está na nota lá do estudo que eu fiz, de que a frase que ela fosse colocar aqui, esse anuit coeptis, que significa, né, ele tem honrado os nossos compromissos, tivesse exatamente 13 letras. É louco. E a gente sabe que na numerologia bíblica, o número 13 é a representação de todo o caído, a representação de Satanás, do mundo das trevas. Então, por que ele fez questão que tivesse 13 letras? Então, esse anuit coeptis tem 13 letras. E detalhe, acho que eu anotei aqui também. A pirâmide que foi desenhada, ou a esfinge que foi desenhada, se você olhar no desenho, eu fiz questão de contar, ela tem 13 camadas. E a última camada, que é esse olho, seria a 14ª. Então, tem 13 camadas abaixo dessa pedra de esquina. Então, por quê? Por que não desenhou 12? Por que não desenhou 11? Por que não fez uma palavra com 11 letras? Então, não é algo, né? Não é algo que chama, pelo menos a minha atenção chama essas curiosidades. Eu falei, puxa vida, né? Eu vejo, irmãos, é uma particularidade minha. Eu não vejo bênção no dinheiro. A gente já conversou até com o Marquinho, irmão Marquinho, uma vez, né? Eu vejo o dinheiro, né? em si o dinheiro, a riqueza, né?
Né? É essa riqueza que nós administramos, não a riqueza do Senhor, como uma maldição. O dinheiro como uma maldição. Né? Porque, infelizmente, hoje, se a gente for ver a literalidade mesmo do dinheiro, as pessoas morrem e matam por conta de uma cédula dessa aqui. Ó. Não dessa, que essa aqui é $1, né? As pessoas não vão, acho que, morrer. A não ser se for uma pessoa, talvez, da Cracolândia, alguém que, né? Exatamente, que né, vai te roubar por causa de R$1, às vezes até te mata. Mas eu digo assim, né, pessoas realmente derramam sangue por causa do dinheiro. Então, a riqueza terrena, eu enxergo às vezes até como uma riqueza maldita, né? É um mundo preso que a gente vive. Mas eu achei curioso, né, cara? Por que 13 camadas? Por que 13 letras? Depois eu vou pesquisar mais um pouquinho mais. Depois se vocês quiserem passar aí, quer pegar aqui, Dudu? Pega aí pra você olhar a nota, não sei se já viu a nota de $1. Essa daqui é legal que tá novinha, então dá pra olhar tudo. Essa dá pra vender. Essa aqui dá pra vender. Na nota Verdade? brasileira É tá 5 e escrito. pouco. $1. Aí você vai ver a pirâmidezinha aqui. Na nota brasileira ainda está escrito, Deus seja louvado. Então, você vê? É o que eu falei, eu só não sei qual Deus que ele se refere, né? Mas é curioso, né, irmãos? É curioso. Eu achei interessante, né, tipo, quando fui pesquisar, a questão... Uma coisa que eu achei bem interessante foi o fato da pedra de esquina ser colocada como topo. E aí me fez pensar, sabe? De verdade, quando eu olhei a nota, não foi nem no meu material de estudo. Eu falei, puxa, peraí, o que é a pedra de esquina? Eu já sabia que a pedra de esquina era a pedra angular, que é a pedra do fundamento. Mas quando eu vi que os egípcios utilizam a pedra de esquina como a pedra do topo, eu falei, por quê? Aí quando eu abri lá, por que na pedra de cima? E aí eu abri a imagem da pirâmide. Eu falei, caramba, pirâmide. Aí me veio, eu fiquei pensando, falei, alguma coisa tem pirâmide. Aí eu baixei, e foi alguma coisa que eu tinha visto recentemente. Porque esses dias eu tava mexendo com nota de $, né? Porque eu sou outro nível, né, irmão? Eu tava mexendo com essas notas, eu falei assim, não é nem mais real aqui. Aí eu falei assim, puxa, eu vi alguma coisa. Aí eu bati lá, né? Falei assim, eu coloquei dinheiro que tem uma pirâmide. Coloquei desse jeito no Google. Aí apareceu a nota do $. Eu falei, foi aí que eu vi. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, que legal, eu tenho uma nota aí. Aí eu comecei a dar uma olhada, falei, meu, o que é isso que está escrito? Aí eu sou xereta, né, irmãos? Comecei a pesquisar. E aí eu achei legal, curioso, né? Por que 13? Por que ter esses dizeres, né? O grande selo, a nova ordem mundial. Aí você liga com essa questão dos Illuminati, que eu também acredito, né? Eu também acredito. Eu só não sustento que é a verdade absoluta, porque eu realmente não achei base para isso, mas eu também acredito, senhor, né? Mas o Illuminati veio, pastor, através dos próprios judeus místicos. Isso vem, quando eles falam, né? Sobre o bezerro de ouro. Então, eu acredito porque é um fato histórico. Né? E se eles fizeram o bezerro de ouro tão rapidinho assim... Rapidinho, né? Já infundiram a vacona lá dourada. Mas é real. Mas eu também, né? Se a pessoa também não acredita, eu também respeito, né? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, antes da gente voltar, e aí assim, eu só vou entrar no assunto, mas a gente não vai mergulhar, porque eu estou mostrando a pedra como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a pedra fundamental. Ele é a pedra de jaspe que aparece lá em Apocalipse, mas ele também é a pedra de esquina que Deus colocou como fundamento nas nossas vidas e nessa obra redentora. Então ele é a pedra de esquina, mas ao mesmo tempo ele também é a pedra preciosa. Entendeu? Então você vê dois aspectos de pedra tratando uma única pessoa, que é a pessoa, a figura do nosso Senhor Jesus, né? Essas pedras, por exemplo, preciosas, quando eu vejo pedras preciosas nas Escrituras, eu vejo um falar do Pai, eu vejo um falar do Filho, ou seja, apontam, quando está falando de pedras preciosas, está apontando para o Pai, está apontando para o Filho, né? Está apontando para a glória do Pai, está apontando para a glória do Pai no Filho, está apontando para o Filho no Pai. Então eu vejo essas coisas quando eu vejo as pedras preciosas, entendeu, irmãos? Eu vejo quando eu leio, certo? Uma coisa muito legal, muito bacana que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, seria, deixa eu trazer aqui, eu vou mudar a ordem aqui, que eu anotei, mas eu vou mudar. Os irmãos estão em que livro aí?
Salmos. Então, vamos voltar para Isaías. A gente chegou a ler Isaías, né? A gente chegou. Então, vamos voltar para Isaías. Mas é outro capítulo agora que a gente vai. Isaías, capítulo de número 42. E a gente vai ver uma construção aqui interessante, né? Isaías 42, versículo de número 8. Quem quiser ler, pode ler, tá? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. O Senhor está falando aqui, né, no livro do profeta Isaías, eu sou o Senhor, esse é meu nome. Né? E aqui é o Senhor de Israel. Né? O Senhor Deus, certo? E o Senhor está falando assim, ó, eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, ou seja, a glória de Deus, eu não darei a outro. O Senhor Deus não vai dar a glória a outro. Ele está deixando bem claro aqui no livro de Isaías. Certo? Sim ou não? Foi isso que os irmãos leram? Sim. Ó, de novo. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois a outro não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Então a glória ele não vai dar. Só que olha que interessante. Vamos pro... Deixa eu ver para onde que eu vou agora, que eu mudei a ordem aqui, tá? Então vocês guardaram. Esse é o Senhor Deus falando. A minha glória eu não darei a outro. Deixa eu pegar aqui. Ver se eu acho. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo de número 17. Perdão. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. Então, lá em Isaías, nós temos o Senhor Deus dizendo assim, ó, a minha glória não darei a outro. Deixa eu já preparar um outro texto aqui. Segura aí em João 17, que eu quero fazer uma construção de texto, tá bom, irmão? É que teve texto que eu não anotei, tá vendo agora na mente aqui. A gente só vai. Certo. Então, agora a gente vai ler João 17, versículo de número 5. Essa é a oração do Senhor Jesus. É um pouquinho antes aí de se entregar para a crucificação. Quem que pode ler só o verso de número 5? Para a gente ser mais assim, específico.
João 17, 5. E agora? Opa, Opa. tira a parolinha. Vai ter mais texto para ler, vai. E agora glorifica-me tu. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí, ó. E agora, esse é o Senhor Jesus orando, né? Porque a Bíblia diz que ele abriu mão de toda a glória e veio se fazer carne, certo? Para morrer, né? Para ser o sacrifício perfeito de Deus. Só que na sua oração intercessora aqui, né? Um pouquinho antes do Senhor se entregar à morte de cruz, ele vai orar ao Pai dizendo assim, ó: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Então, me glorifica junto a ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Segura aí. Lá em Isaías, o Senhor Deus falando assim, ó, né? A minha glória eu não darei a ninguém. E aí o Senhor Jesus orando ao Pai: glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com aquela glória, junto a ti mesmo, que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí vai lá para Colossenses, capítulo de número 1. Versículo de número 15. Só são mais 2 versículos que a gente vai ler, tá, irmãos? Não, 3 versículos. Aí eu encerro o estudo. Rapidinho, é só leitura mesmo. Daí a gente vai pegar a partir daí no estudo que vem. Pode ler? Pode ler, o 15. 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aqui está falando do Senhor Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Certo? E agora a gente vai lá para o livro de Hebreus, capítulo de número 1. Só mais 2 versículos, tá? Ok. Hebreus 1. Hebreus, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo que ele o resplendor da sua glória e expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Certo. Obrigado, Dudu. Partes chaves do texto. No verso de número 1. Nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, né, aqui o autor do livro de Hebreus está falando que Deus antigamente havia falado por meio dos pais e dos profetas, mas nos últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Versículo de número 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa. Agora volta lá ao Evangelho de João novamente. Mesmo capítulo que nós estávamos lendo, que é o capítulo de número 17, aí a gente continua daí, tá? Que? Não. Volta em João 17. E aí eu só vou terminar com um versículo para que no estudo que vem a gente continue a partir daí. Nós lemos do 17,5, certo? A oração do Senhor Jesus dizendo: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse.
Só que agora a gente vai ler o verso de número 22. Pode ler. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, você vê que no final de tudo, né, o Senhor, depois dos versos 15, 16, 17, 18, até o 22, João aqui ele vai falar da unidade perfeita. O que acontece com aquele que crê em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, né, o nosso espírito se faz um com o Espírito de Deus, certo? E a gente vive em unidade. Então, irmãos, né, isso a gente vai deixar para estudar na próxima sexta-feira que a gente for falar de pedras preciosas. Qual é a ideia aqui? Né? O Senhor Deus Pai, né, tem uma glória sobreexcelente, né, de poderio dele. E ele viu no Filho, ok? A expressão da glória dele. O Filho, que é o Senhor Jesus, a gente vai falar mais disso na outra sexta-feira, tá? Eu só estou dando um resumo e base para a próxima sexta-feira. O Filho, que é o Senhor Jesus, foi feito à imagem visível do Deus invisível, para que ele pudesse expressar na terra a glória do Pai. O Filho recebe a glória do Pai. E a oração do Filho é que o Pai o envolva com a glória que ele tinha antes de se assentar junto do Pai, à destra do Pai. E ele diz no final da tua oração: mas agora, como somos unidades com eles, faça com que eles também representem e expressem a glória que o Senhor me deu. Aleluia. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Aqui deixa muito claro essa questão das pedras preciosas, porque o final de tudo, irmãos, não é nós termos brilho por si só, ou valor por si só. Todo o valor de uma pedra preciosa é a provisão que vem sendo derramada do Pai para o Filho e do Filho para nós. Aleluia. Consegue entender? Glória a Deus. Ou seja, Não somos nós, pode falar, Kaique, perdão. Ou seja, não tem nada a ver com nós. Não tem Então, nada a ver gente conosco. Não precisa fazer nada. Nós só somos o reflexo da imagem de Deus. É isso que ele ensina nesse caminhar, porque o Deus Pai fala assim, ó: a minha glória eu não reparto com ninguém, mas o meu Filho expressa a minha glória de forma totalmente perfeita e majestosa, e vocês vão expressar a glória que há no Filho, que é a glória que transborda de mim. Entendeu? Então nisso há o valor da obra por final do Senhor nas nossas vidas, refletir a glória de Deus através e por meio das nossas vidas. Entende? Essa é a grande valia, esse é o grande valor do Evangelho. Chegarmos à expressão por completo da glória de Deus. Porque eu estava pensando, irmãos, esses dias, porque a gente não aprendeu aqui, mesmo nos estudos, que Deus nos dará um corpo de glória? Sim. Mas veja bem, na verdade, esse corpo de glória é só a expressão da natureza de Deus. Ele não está dando glória para nós, tipo, eu estou te dando a glória, você só está refletindo o brilho que sai dele mesmo. Porque há glória em Deus. E como o Senhor Jesus, ele é a expressão de Deus, e como nós somos o corpo de Cristo, obviamente nós somos tomados por glória. Não é que há glória em recebermos um corpo, há glória em sermos participantes do corpo, que é o próprio Deus. Conseguiu entender? Então não vai ter uma glória específica aí que vai ter um corpo de glória, o Lucas vai ter um corpo de glória. Sim, seremos glorificados, mas todos glorificados no Filho, que é a imagem e a expressão da glória do Pai. Consegue entender? A gente volta a falar disso então, Glória a Deus. na próxima sexta-feira de estudo. Amém. Aí eu vou compartilhar com os irmãos que o homem foi feito por Deus para refletir. Esse é um dos propósitos do homem. Ele foi feito para governar, obviamente, que tem toda essa questão lá em Gênesis, né? Mas lembre-se que antes de tudo, quando Deus está falando com a sua triunidade, dizendo assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele já está também dizendo ali ao homem: você foi feito e criado para espelhar a minha glória. Certo? Glória a Vamos Deus. ver isso no Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que os irmãos compreendam. Eu sei que é um assunto meio, né, de vai e vem para cá, vem para lá. A gente vai aplicando o texto, mas vai ter textos muito legais que eu quero compartilhar com os irmãos. Isso é só a pedra de jaspe. A gente nem aprofundou muito na pedra de jaspe, mas vai ter coisas que a gente vai ver
aí mais adiante, tá bom? O processo do transformar uma pedra preciosa é muito legal, porque a gente vai trazendo para a nossa vida. A pedra vai nos dando a direção daquilo que Deus quer falar conosco através desse material tão lindo, tão belo, né, e tão rico, né, que é o reino mineral. Ok? Amém.